Caríssimos irmãos, queridas irmãs, nós já vimos esse texto de João num contexto quaresmal e ele volta neste texto na terça-feira da segunda semana da Páscoa, falando um pouco do contexto pascal de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos uma figura de Nicodemos. Nicodemos é um judeu bom, vamos dizer, um judeu piedoso. Ele segue muito bem o judaísmo, honesto. Ele não comete, vamos traduzir para hoje, pecados mortais, vive uma vida correta. Os judeus e fariseus ele é rabino, então ele tem propriedades, terras ali em Israel, um homem bem sucedido. Se você tivesse uma filha, você poderia dizer assim, é um bom partido para minha filha, porque é um bom homem, é um homem justo, temente a Deus. E ele vê os sinais que Jesus traz e ele acredita. Mas ainda ele não quer pagar o preço. Ele procura Jesus à noite. E procurar Jesus à noite é exatamente aquele entre trevas e luz que nós vivemos, entre pecado e a graça. É isso que Nicodemos tem, ele procura à noite Jesus. E ele procura à noite porque ele crê, ele vê os sinais, mas ainda é aquela parábola do semeador, que ele joga a semente no caminho e também nas pedras e nos espinhos, e aquela pessoa que olha a verdade, contempla a verdade, mas ainda está preso a algumas coisas. E o que está preso ainda, o Nicodemos, é deixar tudo. Então, ele vai ao encontro de Nosso Senhor. E Jesus diz assim para ele. Jesus disse, assim você precisa nascer de novo. Nicodemos, você precisa nascer do alto. Aí Jesus diz assim, tu és o mestre, Israel, mas não sabe essas coisas? Nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que vimos, mas vós não aceitais o meu testemunho, não acrediteis quando falo das coisas do alto. Como acreditarei das coisas que eu falo da terra? O que Jesus falou da terra? Perdoa, não julgue, ame, seja humilde. O que o João está dizendo? Caridade, caritas. João está falando da fé e da caridade. Então, o Nicodemos, para agradar a Deus, ele precisa ter fé. A gente não agrada a Deus sem fé. Precisa agradar a Deus com fé. E Jesus diz, eu já falei coisas humanas. Você sabe das coisas humanas, você é rabino. Você não entende das coisas humanas. Você não vai entender das coisas que eu trouxe, que eu sou do alto. Aquele que veio do alto fala das coisas do alto. Aqueles que é baixo vai falar das coisas baixas. O amor tem dessas coisas. O amor transforma naquilo que o objeto é amado. Como assim, padre? Quem ama muito, ama muito. Um certo vício, ele transforma naquele vício. Olha o nome, alcoólatra. O álcool transformou naquilo que ele ama.
Uma prostituta ama o sexo fora do conjunto harmonioso de Deus. Então virou uma prostituta. O amor transforma naquilo que você é. Então Jesus está dizendo, se você é muito desta terra, você vai ser dessa terra. Você precisa ter um organismo vivo, que é uma vida sobrenatural. Então você precisa nascer de novo. E o nascer de novo é da água e do Espírito. Então é o batismo. Você precisa nascer de novo. Aí entra uma outra palavrinha. Eu batizei. E essa palavrinha, ela se chama conversão, no início. No início, eu confronto a minha vida com Jesus, e ver que eu estou 100% errado e Jesus está 100% certo, então eu, radical, não quero mais, eu largo, aí eu me converto, como você já foi batizado, não precisa batizar de novo, aí você toma consciência, e essa tomada de consciência é metanoia. Mudança de mentalidade. Muitos de nós, essa igreja hoje, precisa ter metanoia. Quem ainda não se converteu, batismo. Então, radical. Hoje não quero mais. Aí metanoia é tomada de consciência que eu ganhei um organismo vivo do alto, que é a graça santificante, que eu tenho que me alinhar àquele que é do alto. Então isso vai acontecer até eu morrer. E isso se chama metanoia, mudança de mentalidade. O que você vê hoje nos católicos? Eu estou aqui, mas eu penso igualzinho o mundo. Então a gente ouve umas coisas que eu falo, meu Deus do céu, quantos anos de igreja, mas não tem mentalidade nova, não tem mentalidade nova. O evangelho é boa notícia, mas não tem boa notícia na vida dela, que é o organismo vivo de salvação. Então ele pensa, quando a gente diz uma verdade, quando a gente fala com Deus, e as pessoas ficam, se revolta, o padre falou uma verdade, o bispo falou uma verdade, não se pode falar a verdade para mim. Então eu tenho a mentalidade do mundo, então eu vou procurando alguém para falar a mesma coisa que eu penso. É o Lutero e as outras igrejolas que existem. É o organismo vivo. Agora, Jesus olha para o Nicodemos, você é inteligente, você é mestre, você sabe da Sagrada Escritura, mas se você não conhece as coisas humanas, você vai conhecer as coisas do alto? Não. Se você não conhece nem a natureza, se vai chover ou não, uma senhora que vai ao supermercado, não sabe nada de economia, mas pelo menos ela vai ao mercado, ela vê, ela compara o preço, ela sabe das coisas, ela entende, então ela sabe muito bem que estamos, a cada dia que a gente chega no supermercado, está caro, é uma sabedoria humana, você precisa ter sabedoria divina. E isso que é nascer de novo. Nascer de novo é conversão e nascer de novo é metanoia. Mudança de mentalidade, pensar como Jesus pensa, agir como Jesus vai agir. Isso que é mudança de vida. É isso que Jesus está dizendo para o Nicodemos. Você é baixo, tem que ficar do alto. Eu sou do alto. Eu sou. Portanto, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Eu vim de lá. Eu. Não é mais representação. Sou eu, Nicodemos. Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, sem fazer ruído. Mas não sabe de onde vem nem para onde vai.
Mas você sabe de onde eu venho, vim do alto. Eu sou Deus. É assim que Jesus está falando para Nicodemos. A primeira leitura dos Atos dos Apóstolos que a gente viu na missa de domingo. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprio essas coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Aí no final aparece um Barnabé, que significa filho da consolação, levita natural de Chipre, possuía um campo, vendeu, depositou dinheiro aos pés dos apóstolos. O que os Atos dos Apóstolos que nós vamos ver nesses 50 dias da Páscoa quer nos dizer? A nossa relação com o dinheiro. A nossa relação com o dinheiro não deve ser uma relação individualista, mas uma relação comum entre nós. Povo lá fora não. Nós, batizados, nós, povo convocado à Assembleia de Deus, nós devemos cuidar de quem somos, de quem foi regenerado pelo batismo, pela cruz, Espírito. O Barnabé era consolação. Tem horas que a gente não precisa de oração. Tem horas que alguma pessoa precisa de uma cesta básica. Tem hora que algumas pessoas precisam de coisas materiais. Tem horas que a gente não precisa de nada de material. Tem hora que a gente precisa de um abraço. Tem hora que a gente precisa nem de abraço, a gente precisa de oração para a gente ficar em pé. Mas tem hora que alguém tem que dar materialmente. É isso que a primeira leitura vai dizer. A caridade infusa em nossas almas e a caridade dá. Padre, mas eu não vou dar não, olha o mendigo, olha, ele vai usar drogas, olha, padre, não sei o que aqui. Não, você tem que dar sim, tá aqui, ó, pá, R$2, 3, 4, 5, dou. O que ele vai fazer é um problema dele, porque Jesus quer trabalhar na sua caridade. Eu já contei isso para vocês. Eu, mesquinho, avarento, subindo a rua, uma balinha, não, tô aqui, ó, dinheiro, pronto. Subindo, vem outra. Falei, não quero não, muito obrigado. O senhor é padre? Falei, sou. Tô essa balinha para o senhor. Falei, eu não quero não, muito obrigado. Eu quero te dar. A mulher estava pedindo no semáforo. Ela deu a bala. Saí de lá com 2 tapas na cara que Jesus me deu. Cadê a sua caridade? Você não diz que é padre? Você não prega isso? Agora, todas as vezes que a gente vê uma pessoa, já deixo lá no carro umas moedinhas, já deixo lá um dinheiro trocadinho, Deus não quer mexer na pessoa que pede, Deus quer mexer comigo. É a minha relação que eu vejo, que eu ajo com o dinheiro. Então, recapitulando a homilia de hoje. Você é humano deste mundo, você precisa ter vida sobrenatural, um organismo vivo, ter fé e acreditar em Jesus. Batiza, você tem todo um organismo vivo. Segundo ponto de conversão, metanoia, você vai mudando de vida. Todos os santos se converteram uma vez, se converteu outra vez, se converteu outras vezes. Na minha vida foi com 20 anos, depois no seminário uma conversão, depois quando eu saí do seminário uma outra conversão, depois quando eu ordenei padre uma conversão, e depois a última, os fiéis dessa paróquia me ajudaram a ser padre. E houve uma outra conversão.
Metanoia, mudança de vida e mentalidade. E aí a gente tem o organismo dos santos, o organismo daqueles que é a santidade que agrada a Deus. Com isso, Deus vai mexer na minha relação com o dinheiro. Fazer a vontade é viver a providência. E se Ele me dá de graça eu dou. Tem hora que a gente precisa rezar. Tem hora que a gente tem que dar mesmo materialmente. Isso é a expressão máxima da caridade. Tem algumas pessoas que dizem assim, Deus está esperando eu fazer alguma coisa. Não, Deus não está esperando para te dar nada. Se Ele criou o universo em 6 dias, Ele não criou o universo em 6 dias. Aí você está esperando Deus mostrar para você. Se Ele quiser, já mostra. Em 6 dias Ele fez o universo. Portanto, a caridade é o fazer agora, já, não é amanhã e nem depois. Eu tenho que fazer já. Se Deus fez alguma coisa por você, está lá estampado na cruz. Você não deve nada para Ele, e muito menos Ele deve alguma coisa a você. Só dê a sua alma, sua vida e o seu querer. Caros católicos, Paulo, nos Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, Paulo vai pregar o ressuscitado e o crucificado. E ele encontra corações fechados a tudo que Jesus fez, todas as obras que Jesus fez. Então, os sumos sacerdotes e os partidos de Herodes, que é os saduceus, que era o partido político, o texto diz, cheios de raiva, mandaram prender os apóstolos e lançar-os na cadeia pública. Nós, cheios de Cristo ressuscitado, transbordando de alegria pascal, é assim que os textos litúrgicos nos dizem, transbordando de alegria pascal. Temos Cristo luz dentro de nós. Nós encontramos pessoas ainda em meio às trevas. Pessoas que até fizeram a Páscoa, celebraram, mas ainda não são novas criaturas, não tem um organismo vivo dentro dela, ainda continua com as coisas antigas dentro dela. Então, os apóstolos cheios de fé, o judaísmo não existe pregação, Jesus é que põe, pregai a toda criatura, não é mais pelas conversões sanguíneas, mas é pela fé que se converte agora. Eles pregam. E porque pregam a luz no meio das trevas, acontece a perseguição física. Prendam na cadeia os apóstolos que são luz, os apóstolos que dão continuidade àquilo que é de Deus. O lado aberto da cruz que nasce a igreja, sai para pregar, então eles são crucificados porque o Cristo foi crucificado. Na prisão, na cadeia. Mas quem é de Deus, Deus nos protege. Então estão todos na cadeia. O anjo do Senhor abriu as portas da prisão e fez sair dizendo, ide falar ao povo no templo, tudo que se refere com esse modo de viver. Então não importa a maneira com que você está vivendo, se existe coisas boas ou ruins, não importa, pregai o evangelho a toda criatura. Hoje o mundo lá fora faz a gente pregar aqui dentro ou no ambiente de casa. Aí Jesus vai dizer assim, ó, fora. O Paulo e os apóstolos foram para a prisão, que o anjo do Senhor fez? Sai daqui e vai pregar.
Então, quando começa uma doença, uma dor, o que a gente faz? A gente para de rezar e diz assim: Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Eu sou tão fiel, eu pago o dízimo certinho, eu sou uma boa pessoa, eu não mato, eu não roubo, eu não traio ninguém. Por que essas coisas estão passando por mim? É hora de você dar prova que você é luz em meio às trevas. É hora de você provar, Deus nos prova. E o anjo não foi livrar o Paulo e os apóstolos do martírio. Não, saia da prisão e vai pregar ainda. Porque aqueles com um coração duro, nosso Senhor também quer resgatar eles. Então sai da prisão e vai pregar. Aí depois o coração endurecido, a sentença é de morte depois. Mas então o chefe da guarda do templo saiu com os guardas, trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque eles tinham medo que o povo se atacasse com pedras. Olha quem é de Deus. Estava na prisão. O Paulo saiu, ficou escondidinho. Ah não, vou me matar. Quero que ninguém me veja. Foi pegar. Foi para a cadeia. Quem estava lá fora? Aqueles que são luz estava orando por ele. Por isso que é necessário, nós que somos salvos, nós que somos da luz, devemos iluminar os outros com a nossa oração, que nos mantém em pé. Ontem eu disse, tem hora que a oração, ótimo, tem hora que tem que dar uma cesta básica, tem hora que alguém precisa de uma consolação, um abraço. Aqui no caso, o Paulo precisava da oração. Os homens que colocaste na prisão estão no templo ensinando o povo. Você que colocou Paulo e os apóstolos na prisão, eles voltaram a fazer a mesma coisa. Quando te perseguirem, quando te disserem que você está errado, continue fazendo a mesma coisa do que você foi chamado. A mesma coisa. Os apóstolos não estavam errados. É porque estavam cheios de raiva. A raiva é porque eles não querem mudar de vida. Não querem nos converter. Às vezes a gente faz banhinha, biquinho, coisinha. Não. Continuaram a pregar o Evangelho. Eles não saíram de lá e foram murmurar. Ai, ninguém me ama, ninguém me quer. Oh meu Deus, por que eu estou nessa prisão? Eu pago o dízimo, nossa, eu ajudo nos vitrais. Nossa, eu vou à missa diária. Não. Saíram de lá para pregar. Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Como diz Santo Antônio, com palavras. Tem hora que não é palavra, é testemunho. Por isso que lá em casa tem gente que não vai na igreja, aí a gente fica, vamos à missa, vamos à missa, vamos à missa. É melhor você ficar em silêncio e dizer para o outro com palavras, com ações, aí converte mais. Que as nossas más ações, eles vão nos alegar. Se desse jeito é cristão, eu também não quero ser. Em consonância com o Evangelho, o Salmo vai dizer, esse infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Nas nossas maiores aflições, nas nossas maiores perseguições, como eu sempre digo, você vive no casamento ou vive aqui na igreja como uma assembleia reunida, mas você vai estar junto de Deus e Deus é sozinho.
Esse infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Quando você está em consonância com a palavra, bem certinho vivendo a Deus, quando você grita, Ele te salva. O Paulo na prisão, Deus mandou um anjo. Deus manda alguém. Deus providencia alimento. Deus se sustenta na fé. E você passa pelo vale tenebroso da morte, com o cajão, com o cajado que te leva, o bastão e com o cajado que Ele sustenta. Continuando no Evangelho, o texto, o diálogo, o colóquio com aquele que trabalhava no Sinédrio, aquele que conhecia as coisas divinas, aquele do qual era inteligente, era capaz, aquele que era conhecido entre os rabinos, Nicodemos. Jesus olha para ele e diz assim: Deus amou tanto o mundo que lhe deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que crer, mas tenha a vida eterna. Deus nos amou. Deus nos ama. E não amou só uma vez. Nos amou quando nós éramos pecadores. Muito mais agora que estamos lutando para ter uma vida com Ele até a vida eterna. Ele te ama. Do jeito que você está. Não do jeito que você é. Porque Ele quer transformar você. Ele quer encher da vida dele. Não da vida que você tem. Ele é necessário para a cruz para que o mundo seja salvo. Padre, por que as pessoas vão para o inferno? Quem nele crê é condenado. Quem não crê já está condenado. As pessoas não vão para o inferno porque elas têm grandes pecados. É porque ela rejeita a salvação. Você diz assim: eu caminho por aqui. Ele é o caminho. Ele é a verdade. Verdade é Ele. A verdade não é relativa. Esse pecado, dá para entender que ele pode ser ou não pode. Não, pecado é pecado. Quem nele crê não é condenado. Mas quem não crê já é condenado. Eu rejeito esse caminho. Eu rejeito o batismo. Eu rejeito as orações. Eu rejeito a verdadeira fé católica. Eu quero ficar com uma fé light, diet. Eu rejeito. Esse rejeitar é a própria condenação. Qual que é a diferença entre misericórdia e justiça? A misericórdia de Deus é todas vezes que o justo é temente a Deus, busca na confissão a mudança de vida. Aí Deus é misericordioso. Enquanto estamos aqui, Ele não vai nos julgar, Ele vai perdoar sempre. Porque você cai, eu caio, mas você tem a força para levantar. Agora, quando você morreu, vai ter o julgamento, a separação da alma e do corpo. O corpo sepultura, sua alma junto de Deus. Lá é um tete a tete, só você e Deus, para Ele te julgar. Aí Ele julga. Jesus não veio ao mundo para condenar ninguém, Ele veio para salvar. Mas quando nós morremos, Ele vai nos julgar. O julgamento é:
quem é da luz, quem é das trevas. O demônio, ele se transpassa de bonzinho, de honesto, nunca de obediente. Ele transpassa, mas ali tem trevas. Porque é luz e trevas. Parece que é bom, parece que é justo, mas não é. É só travestido. A luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas, porque suas ações eram más. Quem é de Deus, suas ações boas. Quem não é, suas ações são más. Quem é de Deus faz obras boas. Quem é de Deus é mau. Quem não é. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. A luz de Cristo vem sobre nós. Quando a gente descobre as coisas extramóias de Satanás, nós identificamos quem é das trevas e quem é da luz. Quem é da luz vai dizer: eu reconheço, errei, fui movido pelas minhas paixões, fui movido pelos sentimentos, então eu reconheço, eu estou errado. Quem é das trevas vai dizer: a culpa é dele, padre, a culpa é dela, a culpa é de sei de quem. Nunca tem culpa, nunca assume. Por que nunca assume? Suas obras parecem boas, mas são más, porque a motivação dessas pessoas é o orgulho e a soberba, não é a caridade dada por Cristo. Vamos comungar agora e vamos pedir a Nosso Senhor a graça da luz e permanecer na luz. Cristo, luz pascal. Quanto mais me aproximo da luz, eu ilumino mais. Quanto mais eu me afasto, a chama se apaga e eu fico trevas, mas Jesus continua sendo luz. Se você é batizado, se você tem uma vida espiritual, se você tem uma vida com Deus, então você é do alto. Você recebeu um organismo vivo, você tem vida sobrenatural. E quem tem vida sobrenatural não vive deste mundo. O que é viver desse mundo? As paixões, os desejos, os afetos desordenados, os apegos, um excesso de amor a si mesmo. E a sociedade atual é assim. Vamos tirar Deus e toda a vida sobrenatural e vamos ficar aqui. Então a gente vai colocar ciência e as minhas preocupações com este mundo, com as coisas daqui. E quem recebe um organismo vivo é do alto, já não é mais daqui. Então não tem perspectivas de melhoras, porque você se preocupa com aquilo que é do alto, do céu. As coisas santas, os sacramentos, valoriza a missa, a oração. E isso transporta para uma vida sobrenatural. Sai deste mundo e vai para outro, que na teologia a gente chama de transcendente. Sai daqui e vai para o alto. Então, a promessa de Nosso Senhor hoje é: você não é daqui. E se você não é daqui, como eu não sou, lembra Jesus diante de Pilatos: você não tem poder sobre mim. Eu vim do alto. A autoridade foi me dada do Pai, então eu não sou daqui. E quem é daqui, vive daqui. Das coisas presentes, materiais, afetivas. E quem é do alto, tem um organismo sobrenatural. Assim como a santidade. A santidade é um testemunho visível para o mundo incrédulo de que é possível sair de si e transportar para o alto. Nós temos
o céu aqui. E eu tenho que viver conforme aquilo que me designa o céu. Eu estou acima, eu vim do alto, então se comporte como aquele que veio do alto. Aquele que dá testemunho de quem me enviou. O Pai ama o Filho e se entregou em tuas mãos. Aquele que acredita que no Filho possui a vida eterna, aquele, porém, que rejeita o Filho não será e não terá vida, pois a ira de Deus permanece como ele. Amados, quem rejeita Cristo, quem rejeita a Igreja Católica, quem rejeita os sacramentos, quem rejeita todo o depósito da fé católica, rejeita Cristo. E por isso que não vai para o céu, porque rejeitou a salvação. Às vezes, o início é isso. Não é pelos grandes pecados, é que não quer viver nas trevas. Então, eu rejeito a salvação. Eu rejeito o Filho. E quem rejeita não tem vida. Tem vida bios, mas falta a zoé, que é vida eterna. E a vida eterna não tem outro lugar, é só com Jesus. Porque Ele morreu na cruz para te salvar. Ele é do alto, então eu vou ficar no alto. A primeira leitura vai nos falar preciosamente dos apóstolos que pregavam no Sinédrio. Saíram da prisão e foi pregar. Nós não tínhamos proibido expressamente que ensineis em nome de Jesus? Igualzinho hoje, né? Não pode falar de Jesus na escola, não pode falar de Jesus publicamente. As pessoas têm medo, né? Uma estampa, uma cruz, as pessoas ficam assim, né? Ficou numa igreja doméstica. É preciso obedecer a Deus antes que os homens. Se você quer ter vida espiritual, o organismo vivo dentro de você, é preciso obedecer a Deus ante os homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes pregando uma cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando guia supremo do Salvador, para dar a Israel conversão e perdão dos pecados. E disso somos testemunhas nós e o Espírito Santo. Quem que vai te dar coragem? Quem que vai te dar perseverança? Quem que vai te dar desejo, que é muito mais do que motivação, para levantar cedo, continuar vivendo com Deus, apesar dos seus trabalhos, apesar da dureza da vida, apesar da incompreensão das pessoas, apesar delas desistirem e fazer com que vocês desistem? Espírito Santo. É o Espírito Santo que fez Santo Estanislau dizer: eu vou morrer. Como santas São Thomas More. Eu vou morrer, você vai morrer, o outro vai morrer. Eu só estou antecipando aquilo que já é morte. Mas eu vou morrer com Deus, então Ele vai me dar a vida eterna. Porque Deus sabe muito bem, Ele trabalha com recompensa conosco. E a recompensa é a vida eterna. Tem dor lá no céu? Não. Tem sofrimento? Não. Você vai ficar com aquele que te ama e morreu por você na cruz. Ele pegou todos os pecados e disse: eu te amo individualmente, então eu vou morrer por você. E agora está na hora de você dar uma prova de amor. Olha, Jesus vai na cruz, derrama todo o seu sangue. O que Ele pede para você?
Fé. Só isso. Fé. Crer nas suas promessas. E as promessas que serão executadas na sua vida hoje. Agora. Já. Eu não falei que não é para falar de Jesus? Então o que você faz? Fala de Jesus. Eu não falei que é para você parar de ficar dando santinho para os outros, rezando para todo mundo e a conversão dos pecadores? Então eu vou fazer o mesmo. Eu não falei que é para você parar de ficar ajoelhando na hora da consagração? Eu não falei. Eu não falei que para você ficar com as mãos erguidas. Mas eu vou fazer aquilo que a igreja me manda. Então eu vou continuar fazendo aquilo que a igreja, que tem mais de 2000 anos, que me manda. Pronto. Eu já não falei que não é para comungar na boca. Mas eu vou dar a preferência a Jesus e não aos homens. Todo mundo que viu Jesus ajoelhou, se admirava da sua glória. Eu vou fazer aquilo que Deus quer e não os homens. Então o mundo vai falar, que loucura. Nossa, mas você... Não. A igreja tem que se modernizar. Essas coisas antigas, nossa, antiquadas. Olha que roupa antiquada. Olha que véu antiquado. Nossa, essa veste do padre antiquada. Fita do apostolado. Oh, meu Deus do céu, não, antiquado. O mundo não se encaixa com as coisas de Deus. E você vai dizer, eu dou preferência às coisas de Deus porque eu vim de lá. E Ele vai me dar a salvação, o céu. Eu não sou daqui. Então para o mundo é uma loucura tudo isso. Mas nós somos loucos por Cristo. Louquíssimo, piradíssimo por Cristo. Terminando essa homilia, um padre disse outro dia para mim, o senhor vive sempre numa bolha. Falei, por quê? Porque o senhor só respira isso, só faz isso, só conversa isso, não tem outro assunto, não vê no noticiário, não faz nada, você só fica nessa bolha. A resposta, nós vamos ver no juízo final. No juízo final, nós vamos ver quem está certo. O senhor, modernista, todo descoladinho, e o antiquado. A gente vai ver no juízo final. O senhor não é critério, e eu não sou critério para o senhor. Mas nosso Senhor é o nosso critério. Nosso Senhor é o nosso modelo. Por isso, persevere, passe por tudo, vamos nos criticar, vamos nos ofender, tudo para você desanimar. Mas Deus te dá aquilo que Ele prometeu, vida eterna. Por isso, santidade, Nossa Senhora, missa, terço, e você alcança a vitória. Porque em Cristo não tem derrota, tem vitória. A vida dos justos está nas mãos de Deus, um tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos, pareceram morrer. Aos olhos dos insensatos está uma árvore seca, não vai dar fruto, não vai frutificar. Não vai. Aí vem a primavera e começa a florir tudo de novo. E dá aquela árvore bonita, com fruto bonito e com flores. Aos olhos dos insensatos pareciam morrer, mas eles estão em paz. Porque aquele que nos dá paz é Jesus. Você não sabe perder. Não, eu sei esperar. Assim como Cristo me espera converter a minha santidade, eu espero em Deus. E Ele faz e cumpre as promessas em nossas vidas. A igreja, os mandamentos, a vida de fé, já tentaram destruir ela por fora, por dentro, infiltrando. Mas ela é do alto, indefectível.
ela é de Jesus. O Espírito Santo está sobre ela. Por mais que vemos coisas contrárias, os ventos bastante, parece que vai acabar, mas é de Deus. Este projeto ou essa atividade é de origem humana, será destruído. Se é de Deus, nem as portas do inferno irão derrubá-la. Se você é de Deus, suas atitudes é de Deus, permanece. Se não é de Deus, vai embora. Se é de Deus, dá paz. Se não é de Deus, dá sofrimento, irritação. De Deus permanece. De Deus é suave. De Deus é doce. Quando não é, nos traz preocupação, amargura e desespero. Estamos no capítulo 6 do Evangelho de João. É o cerne do capítulo 6 e a razão de estarmos aqui. Capítulo 6 nós vamos ver hoje, amanhã e a semana inteira, até o sábado. É o capítulo que fala da Eucaristia. Os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, só vai falar de uma Páscoa. Ele resume os sinóticos. Mas João vai falar das 3 Páscoas que Jesus esteve na terra. E uma dessas Páscoas é o que acabamos de ouvir. Ele foi para o outro lado da margem, chamado Tiberíades. Uma multidão o seguia. Por que seguia? Viu os sinais. Aquele que é de Cristo, que é do alto, que é de Deus, tem sinais. Quais são os sinais? Os mesmos sinais que Cristo operava. Sinais visíveis que Ele é do alto. Está querendo ter uma amizade? As amizades devem ter sinais que é do alto e não é da terra. Ele dava sinais de que Ele era do alto. Jesus subiu no monte. Monte é a habitação de Deus. Ele senta porque Ele ensina. É Ele que é o mestre. É Ele o pastor. É Ele que guia. E não há outro pastor além dele. Sobe do monte, senta com os discípulos. É Páscoa. Se é Páscoa, então a atitude dele neste momento é para nós lembrarmos da última Páscoa dele na terra. A Eucaristia e depois a cruz. Cruz e ceia é a mesma coisa. A nossa Eucaristia é a cruz em forma de ceia, mas é Calvário, em forma de banquete, que lembra o banquete do céu. Levantou os olhos, permissão ao Pai, vendo que a multidão estava com ele e com fome. Então ele olha para Felipe e prova Felipe. Como que eu vou alimentar? Jesus nos prova. E nos prova quando a gente não tem muitas coisas. Quando tem muita coisa, Ele não vai provar. Quando tem poucas coisas, Ele nos prova. Quando a sua fé está pequenininha, quando o coração está apertado, aí Ele tira as consolações. Aí você reza, parece que Ele não está lá.
Aí os problemas, aí parece que não tem solução. Ele só está te provando. Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia o que fazer. Rezo e não acontece nada. Ele está te colocando à prova. Não poupou nem a mãe, então não vai poupar você. Coloca a prova. Na hora da doença, no casamento, com os filhos, na pastoral, na igreja, para pô-lo à prova. Estou sendo perseguida, padre. Se você é uma mulher de Deus, um homem de Deus, ele só está te colocando à prova. Sabe por quê? Porque quando está terminando esse 6º capítulo, ele vai olhar para os discípulos. Está todo mundo indo embora. Vocês querem também? Nos coloca à prova. Felipe disse assim, como que eu vou dar comida? Não tem, é uma multidão. Jesus não responde nada. Quietinho. Jesus não responde perguntas, responde atitudes. O André que escutou falou assim, que é o irmão de Pedro. Tem um menino aqui, ó, que tem 5 pães e 2 peixes. Jesus não vai fazer milagre sem você dar alguma coisa. Ele precisa da sua fé primeiro. O que você tem que dar para ele? Às vezes é só fé. Ou às vezes você não tem nem fé. Só o pecado mesmo. Que a única coisa que você produz é pecado. O restante é tudo dele. O amor é dele. A fé é ele que dá. A perseverança é dele. A persistência é dele. Então a única coisa que você produz é pecado. Dá isso para ele. É os 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? O nada para você é tudo para Deus. E o que você acha que é tudo para Deus é nada. Mas você tem que dar alguma coisa. Ele não multiplica sem você dar alguma coisa. Dá a sua tristeza, dá a sua alegria, dá o seu andar, o seu tempo, o seu pensar. Dá. Aí Jesus viu a atitude de André. Aí Jesus falou, manda sentar todo mundo. Quero voltar aqui, ó. Mas como que eu vou fazer? Eu não posso ir lá no médico. Mas como que eu vou fazer? Eu não posso resolver o casamento. Jesus não dá nem bola para o que Pedro falou. Felipe, perdão. Dá nem bola. Ele não responde perguntas. Atitudes. Ah, você trouxe o pão e o peixe? Então senta. Lembrando a relva do paraíso, senta. Todo mundo senta. 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Tomou o pão, deu graças, olha para o céu, porque é Deus Pai que multiplica, é Ele que deve permitir, distribui parte, distribui aos apóstolos, e os apóstolos dá para o povo. Não existe autocomunhão. Está aqui no texto bíblico. Você não é sacerdote? É o sacerdote que dá a comunhão. Aqui na paróquia, eu pego a âmbula e entrego.
O ministro não pega, sou eu que dou. Porque Jesus, ele pegou o pão, partiu, olhou para o céu, deu para os apóstolos. É os apóstolos que são ordenados. E distribui. O milagre acontece. As contas não estão fechando, mas você precisa dar R$2. Ninguém é tão pobre que não pode dar nada. As coisas estão difíceis. As crianças estão fazendo birra, mas você faz birra igual as crianças. Mesmo jeitinho. Entrega a birra. Aí ele multiplica. Os 5 pães e 2 peixes. Enquanto todos não ficarem satisfeitos, então ele deu os pães e os peixes para todo mundo ficar saciado. Aqui é pão material. Às vezes, a gente não pode dar oração, tem que dar o pão material. Mas aqui Jesus está falando de um pão que sacia eternamente, a Eucaristia. Então, que pão que você está comendo? Ou você está comendo lavagens, esgotos, por suas carências afetivas, os afetos desordenados? O que você está comendo durante o dia? Ou você lembra de Deus em alguns momentos? É um pão que sacia. Então ele está falando do corpo dele que sacia. Por isso que, graças a Deus, a gente vê a missa diária, porque a gente quer fazer uma refeição espiritual, porque a gente quer pão, gosto de pão, cheiro de pão, mas é Jesus. É coisa do céu. Então a gente coloca na âmbula, a gente tem todo o cuidado, porque é Jesus, o ressuscitado, corpo e sangue, alma e divindade, que me sacia no altar da cruz. Recolhe os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Um pedacinho que cai já é o corpo inteiro. Para que nada se perca, nada se profane. Por isso que você deve comungar em estado de graça, para você amar mais e saciar mais. Mesmo que tenha desatenções, mesmo que você não rezou direito, para que nada se perca. Recolhe os pedaços, encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixado pelos que haviam comido. O que é essas sobras? É os mistérios de Deus, que Ele não dá tudo de uma vez só. Saudade da outra Eucaristia, vontade da outra Eucaristia. Aí conforme Ele vai dando, conforme a sua intensidade de entrega, a sua intensidade de desejá-lo, a sua intensidade de amá-lo, então Ele sacia naquele momento, que é a graça santificante, e conjunto tem a graça habitual, para você sair daqui para sua casa e conseguir chegar lá em estado de graça. Aí Ele vai dar a mais as sobras na outra Eucaristia, para você ficar com desejo dele o dia inteiro, na oração, no serviço doméstico, no trabalho, fora. Saciou, mas não por inteiro, para você buscar mais na outra Eucaristia. Vendo o sinal Jesus tinha realizado, eles exclamaram: verdadeiramente era o profeta, aquele que deveria vir ao mundo. O sinal visível do cheiro, do gosto, do pão é um sinal, mas esse sinal é eterno. Sacia aquilo que é eterno em nós. Porque Ele é eterno. Ele é o pão da vida. Já que Ele distribuiu pães,
Então vamos fazer dele rei. Ele foge. Ele não é rei deste mundo. Ele não é um sociólogo. Ele não é um político que faz filantropia. Não. Ele dá o pão, mas diz: esse pão tem parte comigo. Eu dou alimento, mas eu tenho cruz. Você precisa participar dos dois. Da ceia, mas depois da cruz. Que é a extrema entrega minha na cruz. Se eu ficar só no pão, filantropia. Agora, se eu ficar pão, cruz, redenção, pão do céu, Eucaristia, que vamos celebrar agora. Então, devotamente comungue. Não tem nada, entregue os pecados. E entregue aquilo que você tem hoje. Repito, você precisa dar o que você tem. Fé e pecado. Ele te ama do jeito que você está, não do jeito que você é. Porque do jeito que você é, não é eterno e não é dele. Ele quer te transformar. Aquele que comungue do pão tem parte comigo. Aquele que não comunga não tem parte comigo. Caros católicos, é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Você já sabe que é a vontade de Deus. Você já sabe que você fez algumas escolhas e essas escolhas foram erradas. Você caiu em si, voltou para Deus, mas as consequências do pecado continuam e Deus não vai te poupar. É necessário sofrimento para você voltar para Ele. Portanto, se você tem consciência que o sofrimento é para a maior glória de Deus, então você para de reclamar. Para de murmurar. Eu tenho certeza que eu tenho que cuidar deste doente, é a vontade de Deus. Mas meu Deus, ele é difícil. Não. Você sabe que aquilo é para a sua santificação. É necessário passarmos por alguns sofrimentos para irmos para o céu. Alguns sofrimentos é você que provocou. Agora estou falando dos sofrimentos que Deus permite em sua vida para a sua maior santificação. Padre, a paróquia é difícil, a pessoa que eu cuido, no meu trabalho é muito difícil. Não, é você que é difícil. E Deus deseja que você se santifique através dessas ações. Como que os apóstolos, os discípulos se preparavam para uma missão? Jejum, oração, não tinha a palavra de Deus. Não tinha a Sagrada Escritura. O que tinha na cabeça deles é a memória. E você tem dois tipos de memória. Primeiro, uma memória animal. Come, bebe, reproduz. Isso é memória animal. Que os animais irracionais não têm. É a memória que é de Deus. Intelectiva, pensar. E nós temos essa memória. E é essa memória, quando nós morrermos, nós vamos levar. A memória animal não, é a memória onde Deus habita. Você pensa. Por exemplo, cachorro não medita o que é paz. Nós pensamos e refletimos o que é paz. Cachorro não mede as suas consequências. Ele foi feito para latir, para comer. Se alguém vem interromper, ele rosna e morde.
nós paramos, refletimos, é agora, mais tarde. É essa memória. E os apóstolos só tinham a memória da ressurreição e daquilo que foi transmitido para eles. E eles transmitiam para os outros. Essa memória é a memória em que o sofrimento passa. Mas o céu não passa. Permanece. Com isso, um link do Evangelho. O que é a paz? O mundo te dá paz, sim. Você acha que não? Dá. Não é a paz verdadeira, mas te dá. Padre, como assim? O mundo não dá, não. Drogas, sexo, etc. Não, dá paz. Você não trabalha? Dorme com as contas em dia? É uma paz. Não é verdadeira, mas é paz. Quando os seus filhos estão bem encaminhados? É uma paz. Quando o seu esposo, você está em concórdia com os mandamentos, você está em paz. Mas não é a verdadeira paz. Quando a gente vê São José, o justo, o providente da casa de Nazaré, Deus Pai o provou. Mas Deus Pai sabe de tudo e sabe que São José tem fé. Então ele diz assim para José: você, José, vai se casar com Nossa Senhora. Ele fica com dúvida. A dúvida dele são as nossas, diante do que é fazer a vontade de Deus. Mas Deus já sabia que José ia permanecer com Nossa Senhora. Ele é Deus. Mas não é que ele quis provar José. Ele quis transmitir para todos nós que ele é Deus. Não é prova, é que ele é Deus. É aqui, está no texto, ó. Já não falei muito convosco, pois o chefe desse mundo vem. Ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai. São José não foi provado. É que reconheça que Deus é Deus e Deus é Pai. O diabo tem poder sobre nós? Não, nenhum poder. Mas a permissão de Deus é que você dê testemunho para as outras gerações. Então o sofrimento que você passa é testemunho para quem está do seu lado. O sofrimento que você acha que é dor, o sofrimento não é. É testemunho para que o mundo reconheça que eu amo o Pai. Eu procedo conforme o Pai me ordenou. A paz não é igual do mundo, mas o jeito que a gente lida com os problemas, o jeito que a gente lida com as pessoas, o tratamento, a nossa vida é para que o mundo conheça que o Pai é Pai. Vou repetir o que eu disse no domingo. A única leitura do Evangelho que alguém pode fazer é a sua vida, positivamente e negativamente. Pode olhar para você e vai dizer: eu nunca quero ser católico. Olha o jeito que ele vive, olha o jeito que ela vive. Ou pode dizer: desejo ser católico e cristão católico conforme vive, lida com a doença, lida com o abandono, lida com as outras coisas. Olha que testemunho bonito. Perdeu a esposa com câncer. E no velório eu quero pedir uma coisa a Jesus: que aquelas pessoas saiam do velório da minha esposa, não saiam sem paz,
não saio sem alegria, porque o Senhor não quis aquilo que elas quiseram, mas foi a sua vontade. Então que ninguém daquele velório saia triste, mas em paz para ver a glória de Deus, porque ela está na glória. A morte não é uma dor, a morte é uma alegria. Aos olhos dos insensatos pareceram morrer, mas eles estão em paz. A forma como a gente lida com a morte, com o tempo, com as separações, vai dizer se a gente realmente vive o sofrimento evangélico ou a gente murmura dos sofrimentos evangélicos. A gente acaba com o nosso testemunho quando a gente murmura. Eu vivo a vontade de Deus, mas... Eu vivo a vontade de Deus, mas... Eu vivo os mandamentos, mas... Não. Vive o mandamento, caladinho, olha e se entrega para a cruz, sem murmurações. Para o mundo reconheça que Ele é Deus. Por isso, orações, sacrifícios, entregas agradáveis a Deus, aí te dá paz. Hoje estamos celebrando a memória de São Pio V, tão conhecido pela reforma litúrgica. Era os protestantes no século XV para o XVI já estavam fomentando a reforma, uma revolução. Que todo mundo que diz que é reforma protestante, não é reforma, é revolução protestante. O Pio V firmou a fé católica, a liturgia, os sacramentos, a palavra de Deus, a fé da igreja, ainda afirmou que a igreja ainda interpreta os santos evangelhos. A igreja é a esposa de Cristo que tem os seus sacramentos. Nós vamos receber o sacramento maior, que é o próprio Jesus vivo, presente na Eucaristia. Então você vai dizer assim para Jesus: Jesus, eu vivo uma ilusão, a ilusão de não ter problemas. E para mim, isso é ter paz. Isso é mentira. Você resolve um, mais tarde tem outro, e amanhã tem mais. Mas cada dia nas suas preocupações. Quando você dá para Nossa Senhora, dá para São José, confia, você vai fazer a sua parte e esquece. Já deu para ele, deu para ela. Então vai fazer quando ela quer, quando ele quer, porque você não sabe o que é bom para você. Deus sabe o que é melhor para você. Comungue diz assim: tem doença na minha casa, tem gente triste, depressiva, mal, mas eu estou em paz, porque eu te dou. E a paz não vem do mundo, a paz não é material, a paz não é afetividade, me abandonou, me deixou, não me ama, não me quer. A paz é quando a minha memória está ligada a Deus Pai e eu vivo os mandamentos, eu vivo a vontade de Deus. Quando eu não vivo a vontade de Deus, eu sou triste e não tenho paz. Termino dizendo, Jesus ele chega para os apóstolos e diz: fique em paz, eu dou a minha paz. Ele é a paz e dá a paz. Chega para os apóstolos e diz: eu te dou a paz. E antes da missa, a gente repete o mesmo gesto de Jesus. A gente reza a oração da paz, para você comungar Jesus em paz. O mundo pode estar caindo, mas você está em paz. Não tem preço isso. Tem uma cama gostosa, não tem? Mas você dorme bem com a sua consciência?
Tem uma casa linda, maravilhosa. Sua casa interior está tranquila? Tem um lindo jardim, flores. Mas o jardim o jardim da tua alma está florida? Tem uma conta gorda, ou uma conta pouquinho lá na conta, um salário mínimo. Mas você vive da providência ou da mesquinhez? Você escolhe. Você faz suas escolhas, sofre as consequências dela. Só se você escolher o reino de Jesus, você não está sozinho. Porque o demônio dá. Ele instiga. Pois é, ele foge. E Deus não nos abandona. Irmãos e irmãs, estamos aqui diante do Evangelho do capítulo 6 de João. E é o cerne daquilo que é o evangelista João. Ele é teológico e João é antes, durante e depois. E o evangelho mais completo. Então vamos lá. Ao cair da tarde, então já é noite, os discípulos desceram ao mar. Entrou na barca, já estava escuro, em direção a Cafarnaum, do outro mar, do outro lado do mar. Então os discípulos entraram na barca. Então o que é essa barca? É a igreja, onde estão os apóstolos. Então a Igreja Católica Apostólica Romana tem a tradição apostólica. O que os apóstolos faziam? Porque Jesus não deixou nada escrito. O que os apóstolos faziam a rezar missa? O que os apóstolos faziam depois que Jesus foi ao céu? Então tem como eles faziam. Porque as pessoas acham que a Bíblia veio de zíper e a gente já começou a rezar missa do jeito que a gente reza. Não, era uma igreja perseguida. Então a Igreja Católica tem 3 pilares. Tradição apostólica. Jesus mandou rezar a missa. Como que a gente tem que rezar a missa? E a gente vai lá ver onde os apóstolos. Apologética católica. Como que defender a fé das heresias? Então tem a tradição apostólica. O magistério. A igreja já consolidou a sua doutrina, os seus ritos. Então, magistério apostólico, a igreja. E tem a Bíblia. Então a igreja não é só a escritura. Se os protestantes realmente tivessem magistério e tradição apostólica, eles seriam católicos. É que não tem, então eles interpretam de tal modo. Eu lembro uma vez que na televisão tinha um pastor que não sabia nem ler e escrever. Então estava escrito, não adulterará. Ele interpretou, porque falta de inteligência, que Pedro estava dizendo, adulterará. Não é não, ele esqueceu do não, da preposição. Então ele cometeu adultério. Não, mas está escrito aqui na Sagrada Escritura que pode. Porque não tem tradição e magistério. Então a barca é a igreja. Estava escuro. As intempéries. Nós somos trevas e luz. Pecamos e voltamos. A escuridão. Escuridão onde jaz Satanás e o pecado. O vento soprava forte. Não parece que a igreja vai acabar? Ideologias, apostasia de padres e bispos, leigos saindo. A onda do mundo bate. Parece que vai afundar, mas está aí há mais de 2000 anos. Hitler,
Mussolini, os regimes comunistas, todos, e a igreja está em pé. Porque está na barca. Então todo mundo entrou na barca. Tem alguns que quer nadar sem estar na barca. Depois eu vou explicar isso no final. O mar estava agitado. Os discípulos tinham remado mais ou menos 5 quilômetros. Quando enxergaram Jesus andando sobre as águas, aproximou-se da barca. Então, o texto de João está enxugado. A gente vê no Marcos, no Lucas, no Mateus, que Jesus entra na barca, falou, entrem na barca que eu vou do outro lado, eu vou adiantado. E a gente sabe que Jesus encontrou os apóstolos, eram mais ou menos 3 da manhã. Eles andaram 5 quilômetros só. Você andando com a padaria, você anda sem correr, você anda 5 quilômetros por hora. Eles andaram 5 quilômetros até meia-noite. Então não dá nem 2 quilômetros por hora. A lerdeza. Muito devagar. Como nós estamos falando do texto de ontem, da multiplicação dos pães, Jesus manda os discípulos, mas sobrou dos 5 pães e 2 peixes. Essas sobras estão no barco. E eles vão encontrar Jesus. Quando avistou Jesus, ficaram com medo. Lembra que está escuro? Quem está no pecado tem medo de Jesus. Porque é uma claridade e vai mostrar aquilo que esconde do pecado. Aí tem medo. Maria Madalena, será que é um fantasma? Eu falou, seu jardineiro, o senhor pegou o corpo? Dá para mim o corpo que o senhor escondeu, jardineiro? É Jesus. A luminosidade, a majestade de Deus, tenha medo. Jesus diz, sou eu. Esse sou eu é o eu lá do Moisés. Você vai lá tirar 1,5 milhão de escravizados. Qual é o seu nome? Sou eu. Yahvé é porque no grego não tem consoantes. E não é a palavra sou eu, é aquilo que serei. Mas a tradição fica, sou eu. Para dizer Jesus, eu sou Deus. Não tenha medo. O medo é contrário à fé. Não tenha medo. Se você é de Cristo, por que você tem medo? Medo de quem? Medo de quê? Perdeu o emprego? Não tenha medo. Perder a amizade? Não tenha medo. Se perdeu, não era amigo mesmo. De ficar sozinho? Quando você morrer, você vai ficar sozinho diante de Deus mesmo? Você não vai levar a família, o marido, todo mundo junto. É só você e Deus no dia do julgamento. Então já vai começando a ficar sozinho aqui. Medo. Você não faz as coisas porque você tem medo. O medo só revela aquilo que você esconde, do que você não quer enfrentar. O medo é a oposição da fé. E todo mundo teve medo diante da majestade de Deus que mostra os seus pecados.
Jesus encontra. O encontro de um mar agitado e a barca. Sou eu. Sou eu. E Jesus está andando sobre as águas. Ele anda sobre as águas porque Ele domina a natureza. Ele domina as nossas paixões. Ele controla os nossos afetos. Ele tira o medo e coloca a paz. Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem, para onde estavam indo. Na barca estavam os restos das sobras na multiplicação dos pães. Tem pessoas que querem nadar para ir ao encontro de Jesus sem a barca de Pedro. Então estão nadando, mas não está na barca. Porque na barca, mesmo que Jesus está lá na outra margem, mas a Eucaristia está na barca. A Eucaristia está na barca, a sobra que sobrou da multiplicação dos pães. É a presença real na Eucaristia. Então você tem que estar dentro da barca para comungar. Eu rezo em casa, o padre é chato, o padre é bonzinho, eu não gosto dele, eu não gosto do outro, mas na igreja tem a Eucaristia. A Eucaristia é mais importante que o padre. Eucaristia. Eu rezo em casa, então você reza em casa, então você confessa em casa, então você comunga em casa também. Pega lá a bolacha Maria, você que já é, conhece mais tudo, mais santo do que todo mundo, você pega lá, um trapinho lá, coloca um chale, coloca aqui, diz, esse é meu corpo que é dado com vós, você comunga, pronto. Eu tenho que estar dentro da barca, porque na barca tem a Eucaristia. E você não entendeu ainda, sem Eucaristia você não aguenta nada. Você não aguenta essa vida, você não aguenta o casamento. Eu não aguentaria o ministério que Deus me deu se não fosse Eucaristia diária. Domingo, ok, mas se for diária, melhor ainda. É presença real, é Ele que te mantém em pé, é Ele que tira o medo e tem que estar na barca. Se não estiver na barca, não tem comunhão. Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Passa, a igreja permanece. Aí tem aqueles que estão nadando fora. Vai ao encontro de Jesus? Pode ir, vai demorar mais, mas não tem Eucaristia, não tem confissão, não tem batismo, então não está ligado na barca. Você vai nadar, você vai cansar mais. Pode ser o campeão olímpico, você vai chegar, mas o que vai acontecer? Nada, vai dar cãibra e algum animal pode te pegar, abocanhar. Você está na barca, você está protegido, na barca tem Virgem Maria, na barca tem São José, na barca tem Jesus. Senão eu sou protestante, eu sou budista, eu sou maçom, mas não tem Jesus. Aí tem aqueles que estão dentro da barca, que quer pular da barca. O texto de ontem. O Filipe. Jesus falou assim para o Filipe. O Filipe deve ser melancólico. Filipe, estamos com uma multidão. Dá a vós mesmo de comer, o Filipe. Não tem nada. Mas mesmo se a gente tivesse 200 denários, não daria para alimentar todo mundo. O Filipe é aquele discípulo que Pedro dizia, vamos fazer. Não vai dar certo. Não tem dinheiro,
Não tem pessoas para isso. Nós estamos em 12 aqui, ó. Imagine ele convivendo com Pedro. O Pedro, vamos fazer, vamos lá. Não, não dá certo. Imagina Pedro convivendo com Judas, o muquirana. Vamos dar um dinheirinho aí para a gente comprar, fazer uma ceia. Não tem, porque Jesus já vai fazer missão em Cafarnaum e a gente não tem grana. Ele já vai, você sabe como é Jesus, né? Se viu um pobrezinho aqui, ele já dá a cesta básica, ainda cura, ainda manda procurar o sacerdote. E tem que dar o dinheiro da passagem ainda. A gente quer pular da barca por causa de quem? Da convivência com os outros. A gente não consegue tolerar o outro. É dar suporte e suportar. A gente quer pular do matrimônio. A gente quer pular da barca da castidade. A gente quer pular. Mas é na barca que tem que ficar. É na barca de Nosso Senhor. Primeira leitura. Início do catolicismo. Paulo. O número dos discípulos tinha aumentado. Então eles eram apóstolos e o discípulo aumentou. Os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam suas viúvas eram deixadas de lado ao atendimento diário. O Pedro só gosta da matriz, só. Ele não gosta das comunidades. Ele só fica mal. Ele só dá a cesta básica para quem é nasceu no judaísmo. Agora quem é grego ele não cuida. Eu não gosto. Olha, eu tenho já 5 anos aqui. Olha que eu tenho que escutar. Padre, o senhor veio na minha casa. Minha casa é tão humilde, tão simples. A gente não chamou o senhor aqui antes, porque o senhor só vai na casa de rico. Aí eu olhei para cada pessoa e falei, me mostra os ricos que eu vou, porque eu não estou sabendo que eu vou na casa de rico, não. Qual milionário, bilionário que eu vou? Não tem. Inventa uma história que não tem. E a baixa estima. Eles estão na viúva. O Paulo. Não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir as mesas. Não está certo que nós deixemos a pregação para servir as mesas. Aí vem a doença, o que a gente faz? Para de pregar de Jesus, para de rezar, porque a gente está lá na doença. Não é certo. Irmãos, é melhor que escolhemos entre vós 7 homens de boa fama. Fala, boa fama. Fala, alto, boa fama. Repletos do Espírito Santo. Vocês estão parecendo da Assembleia de Deus. Mais alto. Boa fama. Repletos do Espírito Santo. E de sabedoria. Quando você vai escolher alguém para falar da sua vida, boa fama, repleto do Espírito Santo e de sabedoria. Você tem que escolher, gente. Aí você fica com essa boca aberta, você conta a sua vida para todo mundo dá palpite, aí você fala, eu não sei o que eu faço. Para com essa insegurança. Boa fama, paga as contas em dia, honesto, verdadeiro. Na minha paróquia eu não vou escolher qualquer um para fazer qualquer coisa, não. Tem que ter critérios. Não, padre, está faltando, pode abaixar, o senhor está com o nível aqui, ó. Abaixa o nível, a gente acorda. Não. Boa fama, repletos do Espírito Santo. Tem que ter sabedoria. Então você vai dar uma cesta básica para alguém, mas você não leva nada. Você não leva bondade, você não leva paciência, você não leva amor, você não leva temor a Deus, você não leva nada. Você dá a cesta básica e volta com a mão vazia. Porque você não tem sabedoria e não coloca nada no lugar.
É dom do Espírito Santo. Você tem que dar e deixar alguma coisa no lugar. Sabedoria. A gente escolhe gente de boa fama. Ah lá. Está lá na igreja, mas as contas estão tudo atrasadas. O cheque está andando em tudo quanto é lugar. Não, boa fama. E quem dá boa fama? Aquele que foi renascido em Jesus. Boa fama. Repletos do Espírito Santo. Não é um dom só, é repleto. Porque você vai conviver com as outras pessoas. E convivendo com as outras pessoas, você precisa ter sabedoria para falar coisa no momento certo, para falar coisa no... Tem gente aqui na paróquia que eu já conheço, que eu dou uma lambada, opa, no outro dia já está pronto, não tem mágoa, não tem rancor, ressentimento. Agora um outro tem que escolher a palavra, falar com educação, baixinho, e mesmo assim uns 5 dias para devolver. Porque precisa ter sabedoria, porque ainda não foi curado, porque ainda não foi ainda está na carne, ainda não está num grau de santidade, de visão de mundo, maturidade espiritual não tem. E nós nos encarregarmos dessa tarefa. Então vocês podem fazer. Deste modo, não poderíamos dedicar-me inteiramente à oração e servir da palavra. Allah só reza, mas não cuida dos pobres. Só arruma igreja, mas não cuida do pobre. A oração e ao serviço da palavra. Naquela reunião, saiu um monte de gente reclamando do Paulo aqui, ó. Porque o Paulo falou, olha, vamos escolher 7 pessoas idôneas para o serviço da palavra e da caridade, porque a gente não pode parar de pregar. Ah lá, o Paulo só fica rezando e pregando, mas ele não quer colocar a mão na massa, ele não cuida dos pobres. É as duas coisas. A proposta agradou a multidão, então escolheram Estevão, um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Cheio de fé e do Espírito Santo. Quem você escolhe para ficar na sua vida? É cheio de fé e do Espírito Santo? Ou você escolhe pela carinha bonitinha, ou porque tem uma graninha? É melhor eu sou pobre e tenho fé e tenho Espírito Santo. Porque pobre já não tem nada. Se vir um pouquinho mais, já fica um pouquinho feliz. Agora, se perder, é sempre pobre mesmo. Né? A gente não briga por causa de herança. Já é pobre mesmo. Sabedoria e o Espírito Santo. Não pula da barca. Sem a barca não tem Eucaristia, não tem Nossa Senhora. Nosso Senhor morreu na cruz pela sua igreja. Vai balançar. Mas não é uma instituição humana, é divina. Vamos comungar agora do corpo e sangue de Nosso Senhor. Diz, Senhor, eu tenho medo. Mas o Senhor é capaz de tirar o meu medo. Porque o Senhor vai vir ao meu encontro. Porque eu vim buscá-lo. O Senhor é remédio, sustento, pão dos pobres. A gente precisa de pão material. Mas para ter o material a gente precisa da Eucaristia. Por isso que a gente cuida direito, coloca numa âmbula, tem cuidado para comungar. Porque a gente derrubou um pouquinho, já é inteiro Jesus. Senhor, retirai o meu medo. Caros católicos, há uma palavrinha da leitura de hoje, em que acabamos de ouvir dos Atos dos Apóstolos. Estevão, por causa da perseguição, que surge a morte de Estevão. Então, a palavra do qual vem em nossas almas é: o Espírito Santo estava com eles.
Portanto, com o que você anda? O que está sobre você? As coisas de Deus ou cheia das coisas humanas? O que prevalece em você? Aqui no Evangelho diz que Jesus estava no pórtico de Salomão, ou seja, na entrada. O que você permite que entre em seu coração? O que é a porta? E a porta a gente simboliza o coração, a nossa alma, o que você deixa entrar? São coisas que permanecem, são coisas de Deus ou são coisas humanas? O que a sua alma, o seu coração, você permite que fique, que permanece, que entra? Uma mágoa, o rancor, o ressentimento, algo que você não resolveu, algo que você não quer resolver. Ou você deixa entrar a Eucaristia, você deixa entrar a confissão, você deixa entrar a palavra de Deus e você deixa entrar o Cristo, luz do mundo e salvação. Ou você deixa entrar o seu amor, você deixa entrar a fé, você deixa entrar a fidelidade, a perseverança e a persistência. Hoje é dia de São Jorge. São Jorge, ele nasceu na Capadócia e ali na região onde Jesus assim pregou o Evangelho. Estamos falando do século III, que é a mesma perseguição dos apóstolos na primeira leitura. Não temos uma igreja, ainda não foi formulada a nossa fé, mas os apóstolos, com o seu testemunho até a morte, conseguem evangelizar, conseguem atrair pessoas a Cristo, numa fé convicta, numa fé em que diz: eu não sou nada, mas o que vive em mim é tudo, me basta. Jorge, de uma família muito rica, e ele era de uma casta em que poderia entrar no exército romano. Uma sabedoria e uma inteligência fora do comum, já liderou alguns e conseguiu chegar o chefe da guarda imperial. Então não era qualquer, ele trabalhava ali no palácio do governador, ou do rei, ou do imperador. E o imperador era Diocleciano. Só que o detalhe que é tudo nessa história, os seus pais, de uma fé católica imensa, ensinou e transmitiu a fé a ele. E ele, por onde passava, ia falando sobre a catolicidade e Jesus. Com isso, o imperador, crescendo o número de católicos, baixou um decreto. Não se pode entrar na guarda quem é católico. E pregou os decretos em todos os lugares. Ele imediatamente disse: não concordo, não é isso, não quero. Com isso o imperador sabe. E o imperador logo vai a Jorge dizendo, como ele era bem próximo, íntimo do imperador, o imperador começou a interrogá-lo de uma forma diferente, como fazia dos outros. Primeiro começou a seduzi-lo. É assim que o demônio faz, seduz. Eu te dou propriedades, te dou dinheiro, mudo de lugar, mas renuncia. Eu sou Deus,
Esse daí, Deus católico ou cristão, não serve para nada. Eu sou. Porque o imperador era Deus. Vem aqui, muda. Nega. Não. Não vou. As táticas do imperador eram açoitar, bater, torturar e jogar na prisão. Vem a segunda parte. A primeira é a sedução e depois a tentação. Colocou na prisão. À noite, colocou-se uma mulher na sua prisão. Uma mulher, ele não vai resistir. Colocou-se essa mulher na prisão a noite inteira. Para o espanto de todos, abriu-se a porta. A mulher estava convertida, católica e batizada. São Jorge não é conhecido, mas ele é conhecido. Quem aprofunda a fé nele, São Jorge, padroeiro também da pureza. Homens que desejam mais e mais a pureza, se apegam em São Jorge. Todo mundo vê uma imagem de São Jorge, vê lá um cavalo, uma armadura, né, que ele era contemporâneo a São Sebastião, então era da mesma época. Então ele é soldado, então está com soldados, como Santo Expedito também. E tem-se um dragão, ele com espada ou com uma lança, isso mesmo, obrigado, Márcia. Uma lança pegando o dragão. Mas a imagem dele lá na Capadócia, outro lugar, não tem esse dragão. Foi inserido depois, na Idade Média, porque na igreja dele, com ali perto de Constantino, naquela época, um pouquinho ali, começou-se a erguer igrejas, basílicas em todos os lugares, e tinha ali uma imagem de Constantino, ele com um dragão, e o dragão simboliza as heresias, que a igreja deve ser combatida depois da perseguição. Então o demônio maior é o demônio das heresias. Hoje, as falsas doutrinas, os falsos pastores, tudo deve ser combatido. Então, o dragão não é da imagem original, mas foi colocada como algo devocional. O dragão simboliza o próprio Satanás e simboliza também a heresia. Mas o mais importante é a sua santidade. São Jorge não é nada ligado a candomblé, umbanda, não é a mesma coisa, não é o mesmo jeito. Lá é de outra forma e lá sabemos que é Satanás em vida. Para nós não. O que mais importante celebrar hoje São Jorge é celebrar a sua santidade, a sua fidelidade. Como Cristo porta, ele deixa a santidade entrar. Ele deixa a têmpera dos mártires, ou seja, aquilo que é metal, quando se apresenta o fogo, ele fica vermelho e retira. Se encostou um pouquinho de papel, um pedaço de papel, aquilo que foi aquecido, que é o fogo, tornou-se a vermelhidão, também pode e virou fogo também. O metal que não tem nada com o fogo, mas apresentado ao fogo, também queima e purifica. Nesse dia, também estamos celebrando o 7º dia. Fui lá, eu já avisei na missa,
é um senhor com a sua filha, que vem e frequenta, e os seus familiares estão aqui, a nossa paróquia, a fé destes dois. Eles estavam se preparando para receber a primeira Eucaristia. E quando se tem o desejo, como diz a nossa fé, quando se tem o desejo, já se tem a comunhão, o desejar. Ele tinha quantos anos? 50? 60 e poucos anos, né, Michel? Oi? 58 anos. Estava no desejo de receber a Eucaristia. Agora, no céu, nosso Senhor o dará pessoalmente. E Ele o adorará face a face. Que acreditamos que aquele que está em busca, aqueles que quer, deseja, purifica os seus pecados, está em busca da confissão e da Eucaristia, nosso Senhor o recompensa no céu. E em nosso coração fica uma saudade. Não uma saudade triste, mas uma saudade daquele que busca e está em Deus. E se tem Deus, tem tudo. Não se apegue à sua vida, que a vida é passageira. E Deus chama quando Ele quer. E quando Ele quer, o que Ele quer de nós, a abertura para Ele, para comungar e para viver eternamente nele.